Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou o Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia. Já faz algumas semanas que eu comecei uma série aqui no canal falando das Crônicas de Nárnia. E eu prometi que toda semana eu vou trazer um vídeo contando a história completa de alguns dos personagens principais desse universo. Semana passada eu dei início à história completa dos irmãos Pevensie, contando tudo sobre a Susana e o Pedro. Então, obviamente, hoje é dia de falar dos outros dois irmãos e das curiosidades que envolvem a história de cada um deles, a Lúcia e o Edmundo. Lembrando que se tem algum personagem específico qual você quer muito que eu fale sobre aqui no canal, me manda sua sugestão lá no meu Instagram, @ofelipebarbosa, porque é lá que eu pego as dicas para os temas dos próximos vídeos. Basta me mandar mensagem no direct com sugestões de assuntos para os conteúdos aqui do canal. Bora lá então! Antes de mais nada, eu gostaria de lembrar que as informações aqui foram retiradas dos livros, então mesmo que eu use as imagens dos filmes na edição do vídeo, alguns acontecimentos são diferentes do que nós temos nos filmes. Enfim, Edmundo o Justo e Lúcia a Destemida foram, assim como os irmãos, reis de Nárnia numa época conhecida como a Era de Ouro, tendo trazido segurança e prosperidade a todos os habitantes do reino. Mas muito antes desse reinado, como nós sabemos, eles eram duas crianças comuns que viviam na Inglaterra, sendo que o Edmundo nasceu em 1930 e a Lúcia nasceu em 1932. Ambos os irmãos enxergavam muito os irmãos mais velhos, Pedro e Susana, como seus protetores, mas o Edmundo mudou bastante a sua personalidade, já que, por ser menino, eles começaram a exigir que ele amadurecesse e criasse coragem mais cedo que a Lúcia. O Pedro e a Susana eram bastante rígidos com ele, e isso criou nele aquele sentimento amargurado de filho que se sente rejeitado depois que a irmã caçula nasceu. A Lúcia, por sua vez, era uma criança extremamente alegre e muito imaginativa, e nas poucas vezes em que ela tinha problemas com alguns dos irmãos, era geralmente porque o Edmundo estava provocando ela. Em 1939, quando ele tinha 9 anos de idade, o Edmundo começou a frequentar a mesma escola para garotos que o Pedro frequentava. E embora nós não tenhamos detalhes desse período no livro, nós somos levados a entender que ele passou por maus bocados nessa escola, talvez tenha sofrido bullying ou algo assim, porque a partir dessa idade, a personalidade dele mudou para pior, e ele se tornou um menino difícil, reclamão e sarcástico na maioria das vezes. Um ano depois disso, Edmundo, Lúcia e os irmãos foram mandados pela mãe para viver com o professor Kirk quando deu-se início aos bombardeios da Segunda Guerra Mundial. E você já deve ter visto os maiores detalhes sobre isso no vídeo em que eu falei da Susana e do Pedro. Como vocês já sabem então, lá na mansão do professor existia um guarda-roupa que servia como transporte para o mundo narniano, e a primeira dos 4 irmãos a encontrar esse armário foi a Lúcia. Na primeira vez em que ela visitou Nárnia, ela encontrou o ermo do Lampião e conheceu o Sr. Túmulos, um fauno que explicou para ela que reino era aquele e a convidou para tomar chá. O Sr. Túmulos, a princípio, tentou enganar a menina, fazendo ela adormecer para entregar ela para a feiticeira branca, que exigia que todos os humanos fossem entregues a ela. Mas ele se arrependeu e ajudou a garota a voltar para o seu mundo, prometendo que não contaria a ninguém sobre a visita dela em Nárnia. De volta lá para a mansão, nenhum dos irmãos mais velhos acreditou na história da Lúcia sobre ter encontrado um mundo mágico dentro do guarda-roupa. E o Edmundo começou a zombar e tirar sarro da irmã caçula, acreditando que ela só queria atenção. Acontece que pouco tempo depois, a Lúcia voltou a encontrar a passagem para Nárnia novamente, e dessa vez o Edmundo seguiu ela, descobrindo daquele mundo mágico também. A Lúcia, sem saber que o irmão tinha seguido ela, foi fazer uma visita ao Sr. Túmulos e ele assegurou ela de que ninguém tinha descoberto que ele acobertou ela na última visita. O Edmundo, enquanto isso, acabou sendo encontrado pela feiticeira Jades, que o persuadiu e o enganou, conjurando uma bebida quente e um manjar turco delicioso, fazendo ele soltar a língua. O Edmundo acabou não só revelando que ele tinha mais um irmão e 2 irmãs, mas também que a Lúcia já tinha visitado Nárnia e que ele tinha visitado um fauno chamado Sr. Túmulos. A Jades então enganou o garoto, pedindo que ele levasse os irmãos dele até ela, prometendo que ela iria transformá-lo num príncipe. Depois que a feiticeira foi embora, Lúcia e Edmundo se encontraram e voltaram juntos pelo guarda-roupa. A
caçula então foi super empolgada a contar para os irmãos mais velhos que Nárnia era mesmo real e que o Edmundo tinha visitado o lugar agora também. Mas o garoto foi extremamente babaca com a irmã e mentiu, dizendo que não tinha visitado Nárnia coisa nenhuma, zombando da história de contos de fadas que a irmã tinha imaginado. A Lúcia ficou muito mal, se sentindo traída pelo próprio irmão, mas tudo isso ia ter consequências alguns dias mais tarde, quando os irmãos, fugindo da governanta da casa, acabaram entrando os 4 pelo guarda-roupa e indo parar juntos em Nárnia. Lá, o Edmundo foi forçado a admitir que ele tinha mentido para os irmãos e o Pedro ficou morrendo de raiva dele. Um comentário aqui sobre essa parte: eu tenho percebido que sempre tem alguns trechos do livro onde a tradução para o português meio que ameniza algumas coisas da escrita original em inglês do C.S. Lewis. Por exemplo, nesse trecho em que o Pedro fica com raiva do Edmundo, no original ele chama ele de Poisonous Little Beast, ou seja, pequena besta venenosa. E na tradução, no lugar disso, a gente tem apenas eles falando o seguinte: ele fala assim: se há uma coisa que eu odeio, disse Pedro, mas logo se calou, encolhendo os ombros. Vendo o trecho original, dá para compreender por que o Edmundo fica chateado com o Pedro e sai dali resmungando para si mesmo que um dia os irmãos vão pagar por isso. Em resumo, o Edmundo era um menino chato que foi pego na mentira, ficou estressadinho com isso, e isso incentivou ele ainda mais a ir atrás da tal feiticeira branca, que incentivou ele a ser príncipe. A partir daqui então, boa parte dos acontecimentos eu já contei lá no vídeo sobre a Suzana e o Pedro. A Lúcia leva os irmãos até a casa do Sr. Túmulos, eles descobrem que ele foi sequestrado, vão até a casa do Senhor e da Senhora Castor e lá descobrem sobre a profecia de que os 2 filhos de Adão e as 2 filhas de Eva iriam acabar com o reinado de inverno da feiticeira branca. No meio dessa conversa, o Edmundo fugiu sem que ninguém visse e foi até o castelo da Jades, acreditando que se ele a encontrasse, ela cumpriria a promessa de fazê-lo seu príncipe. Mas assim que ele chegou lá, ela ficou extremamente furiosa por ele ter ido sozinho, prendendo ele numa de suas masmorras e mandando a sua polícia formada por lobos atrás da Lúcia, do Pedro e da Suzana. A Lúcia e os irmãos fugiram com os castores, indo em direção ao acampamento de Aslan, e no caminho se encontraram com o Papai Noel, já que agora, graças aos meninos, o Natal havia voltado para Nárnia. E o bom velhinho estava ali para levar presentes. O presente que a Lúcia ganhou dele foi uma garrafinha cheia de um tônico feito do suco de uma flor de fogo que crescia nas montanhas do sol, com poderes curativos imensuráveis e um punhal que seria para a defesa dela em caso de extrema necessidade. Equipados com seus novos presentes, os irmãos prosseguiram com a jornada até o acampamento de Aslan. Enquanto isso, a feiticeira Jades decidiu ir atrás das crianças ela mesma. Ela tirou Edmundo do calabouço, colocou ele no seu trenó e partiu em busca dos outros 3. No meio do caminho, eles encontraram um grupo de animais comendo um banquete que tinha sido fornecido pelo Papai Noel em comemoração ao retorno de Aslan, e tomada por raiva, a feiticeira usou sua magia para transformar todos aqueles animais em pedra, por mais que o Edmundo gritasse horrorizado, suplicando para que ela não fizesse aquilo. Foi nesse momento que o Edmundo teve a noção do perigo que aquela mulher representava e se arrependeu amargamente por sua traição aos irmãos. Continuando o caminho, a feiticeira e os seus precisaram abandonar o trenó, já que o retorno de Aslan também havia feito com que a neve derretesse, com o despertar da primavera. Eles continuaram a viagem a pé então, com Edmundo amarrado e forçado a caminhar com eles. Depois de algum tempo, o coitado do garoto estava quase desmaiando de exaustão e a feiticeira decidiu que o melhor a se fazer seria matá-lo imediatamente, porque aí, mesmo que ela não encontrasse os irmãos dele, ela impediria que a profecia fosse cumprida. Felizmente, antes que ela pudesse prosseguir com seu plano, uma equipe de resgate enviada por Aslan atacou o grupo e resgatou Edmundo, levando ele até o acampamento do Grande Leão. Lá, antes dele se juntar aos irmãos, o Edmundo teve uma longa conversa particular com Aslan, da qual nós não sabemos detalhes. Tudo que o livro nos conta é o seguinte: não é preciso dizer para você, e o fato é que ninguém ouviu o que Aslan dizia. Fique sabendo que foi uma conversa da qual Edmundo jamais se esqueceu. Aí nós temos toda aquela parte então em que a feiticeira vem atrás do Edmundo, diz que o traidor pertence a ela, o Aslan faz um acordo com ela, se oferecendo no lugar do garoto, a Lúcia vai junto com a irmã Suzana atrás do leão durante a noite e as duas acabam assistindo ele sendo sacrificado. Mas graças às leis da magia profunda, ele ressuscita pela manhã. O Aslan leva as duas irmãs então até o castelo da feiticeira e lá
a Lúcia se desespera ao encontrar o seu amigo, o Sr. Túmulos, transformado em pedra. A Lúcia implora para o Aslan que ele ajude o Fauno e aquelas outras criaturas petrificadas, e assim ele faz, libertando todos eles das suas prisões de pedra. Depois disso, Aslan e as meninas levam todos os Narnianos recém-libertos na direção da Batalha de Beruna, que tinha começado a acontecer sob a liderança de Pedro e Edmundo. De acordo com o que é relatado pelo Pedro no livro, o grande responsável pela vitória do exército deles no campo de batalha foi o Edmundo. Ele lutou bravamente, abrindo caminho entre os ogros, até chegar no local onde a feiticeira tinha acabado de transformar um leopardo em pedra, depois de ter petrificado vários do exército. Mas logo o Edmundo teve o bom senso de arrebentar a varinha mágica dela com a espada, ao invés de atacar a feiticeira diretamente, como todos os outros estavam fazendo. Foi a partir daí, com a varinha destruída graças ao garoto, que o exército deles começou a ter alguma chance. Quando Aslan e os Narnianos libertos chegaram, ajudaram a acabar com o exército e com a feiticeira, e nisso o Edmundo estava muito ferido, num lugar um pouco afastado da linha de combate, entregue aos cuidados da senhora Castor, completamente coberto de sangue. Foi então que a Lúcia se aproximou dele e usou seu licor que tinha ganhado do Papai Noel, deixando cair algumas gotas dos lábios do irmão. Enquanto ele se recuperava, o Aslan ordenou que a menina fosse atrás dos outros feridos, curando um por um. Quando ela voltou, curou todo mundo ali, o Edmundo já estava curado e com uma aparência energizante. E tendo se arrependido da sua traição e provado a sua devoção a Nárnia, ele foi consagrado cavaleiro por Aslan ali mesmo no campo de batalha. No dia seguinte, os 4 irmãos foram coroados reis e rainhas de Nárnia no castelo de Cair Paravel, sendo a Lúcia batizada de Lúcia a Destemida e Edmundo de Edmundo o Justo. E assim se deu início aos seus 15 anos de reinado, conhecidos como a Era de Ouro de Nárnia. Ao longo desse tempo, Lúcia e Edmundo foram os principais responsáveis por liderar exércitos, dando um fim ao que restava dos aliados da Feiticeira Branca. O Edmundo era mais grave e calado do que o rei Pedro, e todos diziam que ele era muito sábio nos conselhos de estado. A Lúcia, por sua vez, possuía a mesma alegria que quando era criança, ela era extremamente ágil em batalha, e diziam que muitos príncipes desejavam que ela fosse a sua rainha. Os dois irmãos marcharam juntos com o exército narniano no ano de 1014 para salvar o país vizinho, Arquelândia, da invasão do príncipe Rabadash do reino de Calormânia, que estava invadindo Arquelândia depois que a rainha Susana recusou se casar com ele e fugiu junto com Edmundo. O Edmundo e a Lúcia foram os líderes dessa batalha e os responsáveis por salvar Arquelândia. Um ano depois disso, os dois seriam avisados pelo Sr. Túmulos, assim como Pedro e a Susana, do lendário veado branco que havia sido visto na floresta. Essa seria a última vez que a Lúcia veria o seu amigo Sr. Túmulos em vida, porque naquele dia ela e os irmãos reencontrariam a passagem do guarda-roupa e voltariam para a Inglaterra como crianças. Uma coisa interessante de se mencionar aqui é que muita gente se pergunta como exatamente os irmãos lidaram com essa questão de terem vivido 15 anos num reino mágico, terem amadurecido, se acostumado com a vida de adultos e depois voltarem a ser crianças no nosso mundo. Eles não ficaram com nenhum trauma? Tipo, como é que a Lúcia e o Edmundo, acostumados a ser um rei com 25 anos de idade e uma rainha com 23, voltaram a ser um menino de 10 e uma menina de 8, sem que isso causasse um estranhamento gigantesco? Bom, acontece que no livro o C.S. Lewis aborda um pouco de como a mente dos viajantes de Nárnia funciona quando eles fazem essas viagens. Na época em que eles viveram em Nárnia, eles quase não se lembravam das suas vidas na Terra. De acordo com a Lúcia, era como se fossem lembranças de um sono. E o mesmo acontece quando eles voltam para a Terra. Eles se lembram de Nárnia, eles sabem que eles viveram lá por muito tempo, então eles não se esquecem, mas enquanto eles estão aqui no nosso mundo, é como se a vida em Nárnia tivesse sido um sonho muito bom, que com o tempo e com a maturidade que vai chegando, vai ficando um sonho cada vez mais nebuloso. É por isso que a Lúcia e o Edmundo, por serem os mais novos, são os que mais mantêm vivas as memórias de Nárnia e a vontade de voltar para lá. E um ano depois disso, é o próprio Edmundo quem sente a magia chamando primeiro, quando os 4 irmãos que estavam numa estação de trem são puxados desse mundo de volta para Nárnia, atendendo ao chamado do príncipe Caspian. E bom, eu vou contar aqui mais resumidamente essa parte da história deles na crônica O Príncipe Caspian, porque nessa crônica os acontecimentos que os dois vivem não são muito diferentes
diferentes do que acontece com o Pedro e a Susana. Então, para não ficar repetitivo do último vídeo, bora resumir o que acontece. Primeiro eles exploram as ruínas do que um dia foi o castelo de Cair Paravel, usando para isso a lanterna nova que o Edmundo ganhou de aniversário. Depois eles descobrem, com a ajuda do anão Trumpkin, que se passaram 1300 anos em Nárnia, que o reino foi invadido pelos Telmarinos e são guiados pelo anão no caminho em direção ao príncipe Caspian. Nisso, a Lúcia começa a ter visões do Aslan, com ele guiando o caminho para eles, mas os irmãos não enxergam o grande leão e somente o Edmundo parece confiar na irmã caçula. Ela insiste em ir pelo caminho que o Aslan está indicando para ela, mas os irmãos decidem ir pelo caminho oposto e por isso acabam quase caindo numa emboscada do exército Telmarino. Eles voltam então pelo caminho de onde vieram e param para acampar, e naquela noite a Lúcia tem um encontro com o Aslan numa clareira enquanto os irmãos dormem. Ela fica muito feliz em ver ele e explica para ele que ela não foi atrás dele porque os irmãos não acreditaram nela. E aí o Aslan repreende a Lúcia, deixando claro que, mesmo que os outros não acreditem nele, ela deve permanecer acreditando, e que mesmo que ela precise contrariar os outros, ela deve ir atrás deles sempre. E é isso que ela faz depois desse encontro. Ela acorda os irmãos e os leva até o caminho que o Aslan está indicando, mesmo com eles teimando e relutando por não estarem vendo o leão. Finalmente, depois de muito caminhar, os irmãos passam a enxergar o Aslan quando eles alcançam a colina da mesa de pedra. E assim, todos percebem que a Lúcia estava certa o tempo todo. Depois disso então, Lúcia e Susana vão com Aslan acordar os espíritos da floresta, enquanto Pedro e Edmundo salvam o príncipe Caspian do ritual dos aliados da feiticeira branca que queriam trazê-lo de volta. O Edmundo é encarregado de levar até o acampamento do rei Miraz a mensagem de que o rei Pedro estava desafiando ele para um duelo. Enquanto Edmundo assistiu o irmão duelando com o Miraz, a Lúcia acompanhou o Aslan despertando o deus do rio, fazendo com que fosse destruída a ponte que cruzava o grande rio da cidade de Beruna. Mais tarde, depois que o Edmundo, Pedro e os demais narnianos antigos se uniram na batalha contra os Telmarinos, essa ponte que foi destruída pelo Aslan ia fazer com que os Telmarinos não tivessem como escapar depois que o Edmundo liderou o exército, fazendo com que os inimigos recuassem até o grande rio. Assim, os Telmarinos acabaram se rendendo e os Narnianos venceram por definitivo a batalha. A Lúcia teve ainda a função de usar o seu licor mágico para curar o rato Hip-Chip, que era um companheiro de batalha de Nárnia, um exímio guerreiro e tinha sido brutalmente ferido na batalha contra os Telmarinos. Felizmente, com a ajuda da garota, ele sobreviveu aos ferimentos e da mesma forma ela usou gotas do seu licor para curar outros soldados também. Lúcia e Edmundo, assim como os irmãos, passaram os próximos dias junto com Caspian enquanto ele se preparava para dar início ao seu reinado, e ficaram bem surpresos quando Pedro e a Susana contaram para eles que os dois mais velhos não poderiam voltar para Nárnia. Aslan então abriu um portal mágico para que alguns Telmarinos e também os 4 irmãos Pevensie fossem trazidos de volta para a Terra. E assim, os 4 irmãos voltaram para a Inglaterra e Edmundo percebeu que tinha esquecido a sua lanterna nova lá no mundo narniano. Depois disso, um ano se passa e nós temos os acontecimentos do livro A Viagem do Peregrino da Alvorada, onde os irmãos Pevensie são separados por uma oferta de trabalho oferecida para o pai dos meninos lá nos Estados Unidos. A Susana acompanha os pais nessa viagem para a América e o Pedro fica na Inglaterra para se preparar para entrar na faculdade, estudando com o professor Kirk como seu tutor. Acontece que o professor Kirk ele tinha perdido a casa, perdido seus pertences, e ele passou a morar numa casa bem menor que impossibilitava ele de receber os 2 irmãos mais novos. E por isso, a Lúcia e o Edmundo acabaram indo para a casa dos tios Arnaldo e Alberta, que eram pais do primo deles, o Eustáquio Mísero, que era um garoto insuportável. A relação tanto da Lúcia quanto do Edmundo com o primo era péssima, até que um dia os 3 estavam juntos num dos quartos enormes da casa dos tios, e um quadro que retratava ali um barco em alto mar começou a chamar a atenção da Lúcia e do Edmundo, porque parecia real demais. Esse quadro começou a ganhar vida e ele transportou os 3 para o mar do mundo narniano, lançando os garotos no meio do oceano.
Felizmente, eles foram resgatados pelo navio Peregrino da Alvorada e foram recebidos pelo rei Caspian, que tinha assumido o trono de Nárnia há 3 anos. Então aqui, ó, enquanto lá na crônica do príncipe Caspian, 1 ano dos meninos aqui na Terra equivaleu a 1.300 anos em Nárnia, nessa crônica aqui, 1 ano na Terra equivaleu a apenas 3 anos em Nárnia. Mas ao longo do livro vai ficando um pouquinho mais claro que o tempo lá em Nárnia ele é relativo justamente para que o Aslan possa levar humanos para lá nas eras exatas em que o reino precisa de ajuda. Então assim, ele controla o tempo do jeito que ele quer para servir as intenções dele. O Caspian explica então para a Lúcia, para o Edmundo e para o Eustáquio que depois dele ter estabelecido a paz no reino, ele decidiu partir naquele navio, que era o Peregrino da Alvorada, em direção às Ilhas Solitárias, que era um arquipélago que em eras anteriores fazia parte dos domínios de Nárnia, mas que depois da morte do pai do Caspian e a ascensão do governo tirano do seu tio Miraz, essas ilhas acabaram sendo abandonadas pelo governo do reino. O Miraz, quando foi rei, tinha enviado 7 fidalgos para essas ilhas, e esses fidalgos, esses lords, eles nunca mais foram vistos. E agora a intenção do Caspian era explorar aquelas áreas a fim de encontrar os 7 lords. Outro rostinho conhecido que o Edmundo e a Lúcia encontraram a bordo foi o rato-chefe Hip-Chip, que devido a uma espécie de profecia feita por uma ninfa, acreditava que o destino dele era chegar até o fim do mundo e encontrar o país de Aslan. Então o Caspian planeja, depois que encontrar os 7 lords, tentar chegar até o país de Aslan também. Primeiramente então, o grupo chegou à ilha de Ferimate. Desceram ali então a Lúcia, o Edmundo, o Eustáquio, o Caspian e o Hip-Chip. E lá eles foram capturados por comerciantes de escravos. O Caspian então acabou sendo separado dos outros depois que ele foi comprado por um lord que mais tarde ele reconheceu como sendo o Lord Byrne, que era um dos 7 fidalgos que ele estava procurando. O Edmundo, a Lúcia e o Eustáquio passaram a noite num navio que servia como transporte de escravos e na manhã seguinte foram levados para serem leiloados, mas o Caspian e o Lord Byrne conseguiram interferir e fechar o leilão, conseguindo intervir ali no governo da ilha para acabar com o comércio de escravos. Depois de passarem algum tempo na ilha, a tripulação do Peregrino seguiu e resistiu a um furacão numa tempestade terrível, sendo obrigados depois a parar numa ilha desabitada para que pudessem se recuperar. Foi então que o Eustáquio desapareceu e a Lúcia e o Edmundo precisaram partir em busca dele junto com alguns da tripulação. Na manhã seguinte, eles foram confrontados por um dragão que eles enfrentaram bravamente até perceber que esse dragão era, na verdade, o primo Eustáquio que estava sob um encantamento. Eles passaram semanas ali na ilha tentando resolver a situação do primo transformado em monstro, até que um dia o Edmundo acordou pela manhã e encontrou o primo novamente na forma de humano, vagando pela floresta perto de onde estavam acampados. Os maiores detalhes dessa transformação do Eustáquio eu trago quando eu lançar o vídeo sobre o Eustáquio e a Jill. Mas o importante é que foi a partir desse momento que o Eustáquio começou a ser mais agradável com a Lúcia e o Edmundo e a dar mais ouvidos aos primos. E é relevante também mencionar que essa ilha foi chamada de Ilha do Dragão e que o segundo fidalgo, o Lord Octaviano, tinha morrido naquela ilha. Depois disso, o Peregrino da Alvorada partiu e foi atacado por uma serpente marinha, sendo obrigado a desembarcar numa outra ilha desconhecida alguns dias depois. Lá eles encontraram uma armadura, uma espada e moedas narnianas, e logo depois encontraram uma estátua de ouro de um homem num lago de água funda. Nisso, o Edmundo foi o primeiro a olhar para aquela situação e deduzir que a estátua era, na verdade, um homem transformado em ouro e que era o terceiro dos 7 fidalgos que eles estavam procurando. Aquele lago ali com certeza era mágico, transformava tudo em ouro. E mesmo tendo percebido isso, o Edmundo foi brevemente ali atraído pelos encantos mágicos da ilha e começou a brigar com a Lúcia e com o rei Caspian. Até que uma rápida aparição do Aslan numa montanha fez com que o garoto conseguisse colocar a sua cabeça no lugar. A ilha seguinte em que eles desembarcaram era uma ilha que notavelmente tinha sido habitada e cultivada, mas lá eles encontraram uma casa vazia e uma propriedade abandonada. Logo, a Lúcia e o Edmundo descobriram que a ilha era, na verdade, habitada por criaturas invisíveis que queriam que a Lúcia lesse uma página de um livro de feitiços que reverteria a maldição que tinha deixado eles invisíveis, porque
Esse livro de magia só podia ser lido por uma garota. A Lúcia então vai até o segundo andar da casa dessas criaturas, onde está lá o livro de feitiços, e ela procura nas páginas pelo encantamento certo. Ela fica completamente seduzida por um feitiço que transformaria ela na mais bela das mortais, já que ela sempre sentiu certa inveja, já que a irmã Susana era sempre considerada a mais bonita, mas logo o rosto do Aslan surge na página e repreende ela e ela deixa o feitiço pra lá. Depois ela acaba encontrando outro feitiço que a permite descobrir o que outras pessoas estão pensando sobre ela, e ela se incomoda quando ela descobre que os colegas da sua escola lá na Inglaterra têm falado mal dela. Novamente, o Aslan aparece repreendendo a menina por ter usado o feitiço, mas o importante é que ela encontre ali o feitiço certo para reverter a invisibilidade das criaturas e ler ele em voz alta. Ela então descobre que as criaturas habitantes da ilha eram uma raça de anões com um pé só, que há muito tempo tinham sido transformados nesses chamados monópodes por um mágico que governava ali a ilha chamado Koyakin. Esse mágico conserta o barco dos Narnianos, que tinha sido danificado lá pela serpente marinha, e ele dá para eles um mapa para que eles possam prosseguir viagem. A próxima parada do peregrino acontece quando eles encontram uma faixa de névoa escura e navegam ali no meio dela. Quando eles exploram essa ilha que é feita de névoa, eles encontram mais um dos fidalgos ali, que é o quarto, chamado Lord Hook, que lhes disse que eles estavam dentro de uma ilha onde todos os pesadelos se tornavam realidade. Logo então, toda a tripulação começa a ficar desesperada, todo mundo sendo atormentado por pesadelos e ilusões do passado, até que a Lúcia, no meio dessa bagunça, faz uma espécie de quase oração. Ela chama em voz alta pelo Aslan, pedindo que ele ajude eles, e logo então eles são guiados por um albatroz, que leva eles para longe dali, mostrando o caminho para fora da névoa escura. Essa ilha sombria desaparece por trás deles assim que eles saem de lá. Depois disso, eles param numa ilha onde encontram uma mesa de jantar com 3 homens adormecidos sentados nas cadeiras. Eles logo percebem que são os 3 últimos fidalgos que aparentemente estão sob alguma espécie de encantamento. Algum tempo depois, surge ali uma mulher de cabelos loiros, usando um vestido azul claro, trazendo um candelabro, e oferece a refeição posta na mesa ali para os viajantes, explicando que o encantamento dos 3 lords aconteceu porque eles brigaram ao chegarem na ilha, e na tentativa de uma briga, eles tocaram na faca de pedra que há anos atrás tinha sido usada pela feiticeira branca para matar o Aslan. A jovem diz então que o pai dela vai contar para eles como quebrar o feitiço do sono eterno ali dos 3 lords, e logo então o pai dela aparece, que é um senhor chamado Ramandu. O Ramandu explica para eles que para quebrar o feitiço sobre os 3 lords é simples. Os viajantes precisarão navegar com o peregrino da alvorada até o fim do mundo, e quando chegarem lá vão precisar deixar um dos tripulantes por lá e depois voltar. O rato Hip-Chip logo se dispõe a essa ideia, porque era isso que ele estava disposto a fazer o tempo todo. E assim a tripulação parte. No caminho para o fim do mundo, Lúcia e Edmundo avistam seres chamados de Polvo do Mar, que são espécies como sereias que acenam para eles das profundezas das águas. À medida que eles se aproximam do país de Aslan, a água salgada se torna água doce e o mar é completamente tomado por lírios. Foi então que eles chegaram num ponto onde não era mais possível navegar com o navio, já que a água tinha se tornado muito rasa, e eles sabiam que a partir dali deveria seguir apenas aquele que tinha se voluntariado para ser deixado no fim do mundo. Contudo, através de uma visão, o Aslan informa o rei Caspian que ele deve deixar que partam junto com o rato Hip-Chip, a Lúcia, o Edmundo e o Eustáquio. O Caspian se despede deles com um forte aperto e retorna com o restante da tripulação, deixando os 4 ali num pequeno bote. Quando o bote deles encontrou uma grande parede de água que parecia uma onda gigante, o Hip-Chip entendeu que ali ele devia continuar sozinho. Os irmãos pegam-se e colocaram um rato num bote pequenininho, e ele subiu pela onda, sumindo ao entrar ali no país de Aslan.
A Lúcia, o Edmundo e o Eustáquio desceram do barco em terra firme e começaram a caminhar, andando ao longo da parede de água que ficava à sua esquerda, até que eles encontraram um cordeiro e perguntaram para o cordeiro se aquele ali era o caminho para o país de Aslan. O cordeiro disse que para eles não, que para eles o caminho de Aslan estava no seu próprio mundo. Ele disse que em todos os mundos tinha uma entrada para o país de Aslan, e então o cordeiro se transformou no grande leão. O Edmundo e a Lúcia ficaram muito felizes de ver o Aslan, mas então eles foram informados de que eles não poderiam mais voltar para Nárnia, porque eles já eram crescidos demais. Já são muito crescidos, têm de chegar mais perto do próprio mundo em que vivem. Nosso mundo é Nárnia, soluçou Lúcia. Como poderemos viver sem vê-lo? Você há de encontrar-me, querida, disse Aslan. Está também em nosso mundo? Perguntou Edmundo. Estou, mas lá tenho outro nome. Tem de aprender a conhecer-me por esse nome. Foi por isso que os levei a Nárnia, para que, conhecendo-me um pouco, venham a conhecer-me melhor. Aslan então deixou a entender que o primo Eustáquio poderia voltar para aquele mundo e abriu uma porta no céu como uma fenda, levando os 3 garotos de volta para o quarto na casa da tia Alberta. Como vocês puderam ver, a Lúcia e o Edmundo são os irmãos Pevensie que mais se aprofundaram no seu relacionamento com Aslan, e diferente do Pedro e da Susana, eles chegaram perto de entender o real significado do que o Aslan representava. Os acontecimentos da crônica do Pregando da Alvorada fizeram com que a fé dos dois em Nárnia fosse ainda mais forte, e esse é o motivo principal pelo qual nos anos seguintes eles mantiveram a memória firme e não se esqueceram desse outro mundo, mesmo sabendo que eles talvez jamais voltariam para lá. Assim como já foi dito nos vídeos anteriores, em 1949, quando a Lúcia tinha 17 anos e o Edmundo tinha 19, os dois se uniram ao grupo chamado de 7 Amigos de Nárnia, que receberam o pedido de ajuda do rei Tirian, descendente do príncipe Caspian. Os 7 morreram num acidente de trem e foram todos transportados para o país de Aslan, onde eles testemunharam a destruição da Nárnia que eles conheciam num apocalipse ordenado pelo grande leão, e foram apresentados à nova Nárnia. Nessa nova Nárnia, eles reencontram velhos amigos como o rato Hip-Chip, o pai e a mãe deles, e até mesmo o velho fauno Sr. Túmulos. Lúcia é quem mais fica feliz em rever o seu velho amigo fauno, e eu acho que nada melhor do que eu terminar essa história dos dois lendo um trecho da conversa entre eles. Agora eu estou entendendo, um mundo dentro de outro mundo, uma Nárnia dentro de uma outra Nárnia. Isso mesmo, concordou o fauno, igual a uma cebola, só que ao contrário, quanto mais para dentro, maior o anel. Pedro, Edmundo, venham ver uma coisa, depressa. Eles vieram e olharam, pois seus olhos também haviam se tornado como os dela. Não pode ser, exclamou Pedro. É a Inglaterra, e olhem só a casa, a velha casa do professor, lá no campo onde começaram todas as nossas aventuras. Eu pensei que aquela casa havia sido destruída, disse Edmundo. E foi, disse o Sr. Túmulos, mas o que você está vendo agora é a Inglaterra dentro da Inglaterra, a verdadeira Inglaterra, do mesmo jeito que isto aqui é a verdadeira Nárnia, e naquela Inglaterra interior nada de bom pode ser destruído. Então Aslan voltou-se para eles dizendo: vocês ainda não parecem tão felizes como eu gostaria. É que estamos com medo de ser mandados embora, Aslan. Já fomos mandados de volta ao nosso próprio mundo muitas vezes. Não precisam ter medo. Acabaram-se as aulas, chegaram as férias, acabou-se o sonho, rompeu a manhã. E, à medida que ele lhes falava, já não lhes parecia mais um leão. E as coisas que começaram a acontecer a partir daquele momento eram tão lindas e grandiosas que não consigo descrevê-las. É dessa forma então que Lúcia e Edmundo completam sua jornada, mas ainda existem outros personagens que podem render vídeos aqui no canal, porque ainda temos crônicas sobre Nárnia que não foram exploradas nesses vídeos. Não esquece então de me mandar mensagem lá no meu Instagram para me pedir o que você quer ver nos próximos vídeos. Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau!